Amigos, o Grêmio está mal. O Grêmio não consegue ganhar do Criciúma, em Porto Alegre. Aliás, alertei hoje pela manhã, conversando com os companheiros de estúdio, que o Criciúma não era essa boia dada. Não pelo Criciúma, pela bola que o Grêmio está jogando. Alertei também no debate ao meio-dia, no nosso canal do REC, lá, que a gente fala todos os dias de futebol. Tentamos ajudar o Renato, dizendo que ele não marca ninguém há 500 anos, doutor Elvio Lenkson, Marcelane, Benhur Marchiori, doutora Fabiana, todo mundo. Todos gremistaços, nenhum lá é colorado. No estúdio de manhã, o Edu Andreotti é identificado, os outros são imparciais. Eu vivo nesse meio há 40 anos, não tenho problema nenhum com o lado A, nem com o lado B. Para mim, o bom seria que Grêmio Internacional ganhasse e não precisasse fazer a tal da crise que eles acham que a gente produz, porque querem vê-los longe daqui. Essa conversa mole aí, técnicos vindo de fora também diziam que a gente protegia os gaúchos, que nós gostávamos dos gaúchos. O Abelão custou a se firmar aqui, o Muricy era chamado de caipira. Olha, eu vejo assim exatamente o contrário. Nós aqui protegemos a exaustão o Renato. E a história de Bragança Paulista, o Renato sabe que errou. O Renato sabe que errou. Ele tinha que ficar até o último momento junto com o grupo. Ele podia ajudar no hotel, podia ajudar no dia a dia, podia ir até com o ônibus até o estádio. E não é verdade que as pessoas não se deram conta que ele não poderia entrar no estádio. Se um sujeito não se deu conta é porque é mal informado. Eu perguntei um dia antes ainda do Grêmio viajar, o Renato pode ir ao estádio? Pelo que sei, nem pode ir. E aí fui olhar o regulamento e disse 3 dias antes do Grêmio viajar que ele não poderia ir ao estádio. Mas entre não poder entrar no estádio lá em Bragança Paulista e desdenhar a possibilidade de ajudar, mas ele entende de futebol, só ele entende de futebol, ele é bom pra caramba, segundo ele. E outra, voltou a mesma conversa dos milhões. Se eu tivesse o dinheiro que o Flamengo tem, eu faria furor no Rio de Janeiro. Não fez. Não fez. Aqui, lá em 2016, quem arrumava o time do Grêmio? Arthur e Maicon. O Maicon, quando se lesionou, disse, bota o Arthur. O Renato dizia que ele era meio atacante. O Renato nunca treinou no 4-2-3-1. Treinou no Grêmio porque pegou o 4-2-3-1 pronto do Roger. E joga até hoje igual com qualquer peça. Agora que ele mudou um pouco o sistema, se perdeu. Já jogou com 3 zagueiros e não marcou. Já jogou com 4 marcadores e tomou chocolate em Grenal. Já jogou no 4-2-3-1, que é o preferido dele, com atacante voltando para marcar. Então não tem nada a ver com imprensa vermelha, imprensa azul, imprensa imparcial, se são alguns ou não são. Eu conheço vários amigos muito próximos do Renato que são vermelhos. Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como foi dito na entrevista, nós somos honestos, trabalhadores, recebemos muito menos do que eles. E o Renato está louquinho para virar comentarista e trabalhar no ar-condicionado. E no Rio de Janeiro, que todo mundo acha que é a terra dele, que ele escolheu para viver e tal, não gostam tanto dele assim. Eu vejo o Mauro César, eu vejo o Maurício Prado, Renato Maurício Prado, eu vejo, ouço, leio as críticas severas contra o Renato. Em São Paulo ele nunca trabalhou. Em Minas Gerais agora ficou ruim a coisa. Não sei se ele foi oferecido ou não foi, disseram que iam processar o Jorge Nicola, depois surgiu a informação de que ele ia mesmo, depois não ia mais. Aí o Alexandre Matos liga para o Chico Garcia e diz, aqui ele não vem, pode esquecer, ele não vai ser o técnico. Então dava a impressão mesmo que estava sendo cogitado por outros lados, e não pelo Cruzeiro. Então vejam bem, nos poupe dessas coisas, querem que eu vá embora, aí vem outro. Nós vamos ter que analisar o outro. E o Roger, que o Renato que ele era apedrejado, eu sempre disse, top 5. O Renato, o Roger abre os treinos. O Renato organiza os times. Pode até não conseguir os títulos que o Renato conseguiu. O Marcelo Oliveira, técnico bicampeão no Cruzeiro e campeão no Palmeiras, treinou isso aqui de tempo. O Renato já treinou isso aqui de tempo. O Marcelo Oliveira tem mais títulos ou a mesma quantidade de títulos que o Renato.
Então essa história de que eu sou, eu conheço, só eu sei, isso né? Entra aqui, sai aqui. O que importa é a instituição. E a instituição está triste. O Grêmio joga mal sempre, ou quase sempre. Ah, mas jogou bem e perdeu. Então vamos jogar mal e ganhar. E aí eu vou ser um técnico pragmático como o Roger era na segunda divisão e deixou o Grêmio praticamente na primeira. Os jogadores parece que largaram o Renato de mão. Time desorganizado, time frio. Só o Soteldo tentando alguma coisa. E eu ouvi isso do Edu Andreotti, comentarista da Rádio Grenal, que é identificado. Há horas nós estamos avisando. E por que ele não tomou providências? Por que ele perdeu a decisão para dois times que estão, as decisões para dois times que estão na faixa de segunda divisão, Corinthians e Fluminense? Para aí. Então, a imprensa é culpada? Eu sou culpado se eu gaguejar no microfone. Eu sou obrigado a falar a verdade, porque senão eu serei um mau jornalista. E ele é obrigado a treinar bem, porque senão ele será um mau treinador. Só isso. E estou falando isso com muita tranquilidade. Ainda hoje no preliminar alertávamos isso. E gremistas identificados de escola, que já botaram dinheiro no Grêmio, que já trabalharam no Grêmio, que fazem tudo pelo Grêmio, que choram pelo Grêmio. Né? E na enchente, tivemos aqui, todo mundo botou a mão na massa, ajudou e tal. O Renato foi para o Rio de Janeiro. É um direito dele. É um direito dele. E depois que o Grêmio voltou a jogar na arena, o Grêmio não consegue se aprumar. Então não adianta nada. Uma hora é enchente, outra hora é porque os jogadores não são tão bons assim, outra hora tem que ter o dinheiro do Flamengo, outra hora traz o Guardiola, outra hora a imprensa é colorada. Deu, né? Deu. Agora não pode tirar. Porque lá em 2021, ele caiu para o Independiente, caiu na final para o Palmeiras sem jogar nada, colocando Paulo Vitor no gol, e a imprensa que foi culpada, de novo. E o Grêmio caiu para a segunda divisão, todos os outros, inclusive o Filipão, foram culpados. Menos ele, que foi o que fez todo o elenco. O Internacional, agora o Renato vai trocar, diz que talento não marca. Ele descobriu a América agora, né? Ele avisou que não funcionava para os jogadores, então o que botou? Para o Grêmio perder? Para o Grêmio perder em casa para o Criciúma? Foi desdenhado, inclusive, por muitos colegas nossos, né? Eu não brinco com isso no serviço, mas vamos lá. O Internacional, gosto amargo, né? Podia ter feito 6 pontos fora. O Roger disse que na andança o Inter fez 4. Podia ter feito 6. Borré e Valência os gols do Inter, um ponto positivo. O Inter tem transições, o Internacional tem roubada de bola, o Inter marca sob pressão e perdeu 2 zagueiros. Perdeu o Mercado e agora perdeu o Rochel. Quer dizer, vai fazendo como dá. E o Inter endividado até aqui. E estava todo enrolado, enredado o Internacional, com a oposição batendo todo dia, inclusive nos meus programas. E muito. O Inter também se queixa que eu faço escadinha para a oposição bater. Eu faço jornalismo. E o que importa é a instituição. E o Inter deixou 2 pontos em Bragança. Eu vi os lances, alguns, não pude ver o primeiro tempo, porque eu estava apresentando um evento, né? E no Conselho Regional de Farmácias, e não pude ver o primeiro tempo. E depois recuperei lances do Grêmio, lances do Inter, análises do Grêmio, análises do Inter. E o Internacional não vai mudar o ataque, né? O Roger tem o Valência melhorando, tem outros chegando, o Wanderson e tal. Deixa tudo como está. A única coisa que pode acontecer é o Tabata voltar, mas o Inter tem sido muito bom nos seus jogos. E eu tenho dito isso, e não me dói dizer. Porque quando o Grêmio dava show e tinha ganho 5 e empatava 1, quem dizia que ia ficar na frente do Inter era o seu Renato, que era esperar para ver. E agora ele diz que o Grêmio não vai cair. Eu tenho medo, porque uma vez ele disse que o Vasco não ia cair e caiu. Mas o Internacional deveria ter ganho o seu jogo. E agora, eu estava vendo aqui a matemática, por isso que eu estou olhando a minha colinha, o Grêmio começou como 11º. Hoje é 15º pelo índice de aproveitamento. Eu só vou pelo índice de aproveitamento. E o Inter é o 5º ao lado do São Paulo, né? E essa é a situação do Internacional. Com uns detalhezinhos depois da vírgula, o Inter seria o 6º. Mas o Inter tem um jogo a menos, ganhando o jogo, o Internacional pode sim ir para o G4 e inclusive ganhando nos critérios do Flamengo se ganhar o confronto direto
como o próprio. Aquele abraço.